Tchan! Com essa onda de pastores bolsonaristas, ele diz que o governo é ladrão agora, que ele cobra 7% para você se aposentar, contribuir com o INSS. E os 10 que eles cobram não lhe contribui com nada, não vai ter serventia nenhuma. Você dá e diz que é para Deus. O crente só se fode. E se somar, dá 17%. Mas aí eles arranjam outro jeitinho de roubar vocês, crente, dizendo: irmão, tem que comprar a lição, tem que fazer um voto, tem que dar a oferta, tem que plantar uma semente de dinheiro para Deus lhe recompensar com 1000 vezes mais. O besta do crente acredita e só se fode. Ainda bem que eu falo labachori, canta, laia, línguas estranhas, profetizo e nem crente eu sou labachuricão. Eu já fui. Quando eu vi que eles estavam só querendo foder com a gente, eu sou agora do mundão. Ui.